Bom dia, irmãos. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês poderosamente, no precioso nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Somos gratos, mais uma vez por estarmos aqui, porque é um presente de Deus para cada um de seus filhos. Porque cada dia que você levanta, você acorda, é um milagre. É um milagre que tem acontecido. Amém? Então somos um milagre. Somos agradecidos a Deus pelo ar que respiramos. Como dizemos, essa casa é reservada para Deus. O nosso corpo é reservado para Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada irmão conectados conosco nesse momento. Que Deus possa visitar a cada um de vocês, ajudando, dirigindo na realidade de sua palavra. Porque o Senhor tem nos ajudado, como diz as Escrituras. Até aqui o Senhor nos ajudou. Você fez a sua parte, o Senhor te ajudou. Estamos aqui para servir de ajuda para alguns irmãos. Esse tabernáculo, quando ele se desfizer, já tem um outro preparado para nós. Essa casa, quando ela se desfizer, já tem uma outra esperando. Então Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Graças a Deus. Então somos felizes por sabermos que fazemos parte da família de Deus. Que Deus continue abençoando a cada irmão conectado conosco. Nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul, Itapuí, os irmãos da cidade de Itatiba que estão conectados conosco, minha família, cada família reunida. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês poderosamente. Graças a Deus. Então, meus amados, nós somos uma compra por um valor que não tem como você explicar, inexplicável. É inexplicável o que Deus tem feito por nós. Então temos que apenas agradecer por sabermos que o seu nome estava escrito, está no livro da vida. O livro da vida. Essa propriedade estava no testamento de Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos entrar nas Escrituras, amados. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Graças a Deus. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Graças a Deus. Nós viemos como estamos. E o Senhor tem nos abençoado. Porque você veio. Agora o resto é com Ele. Nós não podemos ficar como estávamos. Amém, meus amados? Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 5. Está escrito: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, obrigado a Deus por fazermos, ó Pai, parte dessa grande família do Senhor, Pai. Senhor, somos gratos, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, até aqui. O Senhor tem nos livrado de todo o mal até aqui, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por meus irmãos. Obrigado por tua palavra. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, meu Deus. Pai Santo, cada filho e filha do Senhor nesse momento, aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, ou aqueles que não estão nesse momento, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos, aqueles necessitados da palavra do Senhor, como todos nós estamos necessitados e precisamos a cada dia de Ti, Senhor. Abençoe cada um deles e dê livramento, meu Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória pedimos, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Graças a Deus. Amados, os filhos de Deus, Deus tem um testamento, e nesse testamento foi colocado os nomes dos filhos de Deus, né? Quando falamos de testamento, você fala de propriedade. Essa casa, nosso corpo, essa casa é reservada para Deus. Então, se essa casa é reservada para Deus, então essa casa está documentada. Amém? Está registrada no nome de Deus. Então, somos agradecidos por fazer parte do testamento de Deus. Amados, quando falamos de testamento, você não pode falar de testamento sem falar de inventário. Uma pessoa, quando ela morre, quando o proprietário ou os proprietários de um bem, de uma casa, né, o imóvel, quando essa pessoa ela vem a falecer, quando essa pessoa morre, aí precisa ser feito o inventário daquela casa. E o inventário, quando a pessoa morre, o inventário ele tem que ser feito em 60 dias. A pessoa faleceu, essa pessoa morreu hoje, o proprietário do imóvel morreu hoje, então tem 60 dias, a partir do dia que aquela pessoa morreu, tem 60 dias para que esse inventário seja feito. Estamos falando da casa de Deus também.
né, que faz parte do assunto. Então é bom a gente colocar para as pessoas como funcionam algumas coisas. Então, para fazer o inventário quando uma pessoa morre, você tem, a partir do momento que aquela pessoa se foi, você tem 60 dias para fazer o inventário. E se eu não fizer o inventário, o que acontece? Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério, porque suponhamos que o valor de um imóvel é 500 mil reais. Então, será cobrada uma taxa de 10% do valor do imóvel. Aí você vê quanto que você vai pagar, 10% ao ano do valor daquele imóvel. Se não for feito o que é correto. Se não for feito a documentação correta. Então você tem que pagar um valor altíssimo. Né? Então as pessoas às vezes não entendem porque o inventário é feito. Faleceu um grande comunicador do Brasil, né? Dono de emissora, de TV, e logo a família vai fazer o inventário. Aí as pessoas disseram, poxa, a pessoa ela nem foi enterrada praticamente, já estão fazendo o inventário. Sim, porque eles foram orientados pelo advogado deles que eles precisam fazer o inventário no período correto, porque isso ia gerar multa para eles. Então essas coisas têm que ser feitas. Os donos do imóvel foi, e se o inventário não for feito, e se nesse período faleceu um dos filhos, um dos beneficiários, o problema é maior ainda. Então essas dívidas elas vão aumentando até se tornar algo crítico e o governo vai e tira aquilo de você. Mas essas coisas não vão acontecer com os filhos de Deus, se tratando da palavra. Porque tudo já foi feito para você. E essa casa é reservada para Deus. É diferente. Né? A gente toca nos assuntos para as pessoas saberem como que funciona mais ou menos assim na palavra. Na palavra de Deus. Então, o que João estava lendo aqui, falando aqui, onde nós lemos aqui em Apocalipse 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Mas na verdade você sabe que o livro estava escrito por dentro e selado. Esse livro estava escrito por dentro e estava selado, ninguém podia fazer nada. Ele estava selado com 7 selos. E que livro é esse que João estava vendo? Quando o pecado entrou no Jardim do Éden, esse livro ele voltou para as mãos do dono original, que é Deus. Selado na mão de Deus. E João continuou observando. Ele diz, e vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos? Ou seus selos? O anjo estava perguntando. Quem que era digno de fazer aquilo? Aí João ficou procurando. Ele disse, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro,
nem de olhar para ele. Não havia digno algum. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então, que livro é esse, amados? Esse é o livro da redenção. O irmão Branham disse que esse é o Novo Testamento. Estamos falando de testamento, onde o nome dos filhos estão. Então esse é o Novo Testamento, William Branham disse. Então quando é no testamento que está o nome dos filhos. É ali que está. Então João parou de chorar. Sabe por que ele parou de chorar? Porque ele entendeu que a redenção estava paga. Ele entendeu que o nome dele estava ali. Aí ele parou de chorar, porque ele já sabia que tinha um digno que tomou o lugar para abrir o livro. E é nesse livro que está o nome dos filhos de Deus escritos, desde antes da fundação do mundo. Está o nome deles ali, de cada um dos filhos de Deus. Está escrito. Graças a Deus, seu nome estava ali. Se você entende a palavra de Deus, se a palavra de Deus ela é desenrolada, o livro está sendo desenrolado para você, o pergaminho de Deus está sendo aberto para você, é porque e você está entendendo, é porque seu nome já estava lá. Se você entende a relação entre Deus e Jesus, é porque o seu nome está lá. Está no documento, está no testamento. Aí as pessoas pensam: poxa, então se o meu nome está no testamento, então eu estou salvo. Talvez. Porque a Bíblia diz que aquele que acrescentar, o nome será tirado. Aquele que tirar alguma coisa da palavra, também o nome será tirado. Amados, se a pessoa não entende o que está escrito nas Escrituras, se a pessoa não entende a relação entre Deus e Jesus, é porque o nome dela já não está. Observe que as pessoas elas estão perdidas. Cada uma foi fundar uma igreja aqui, outra ali, porque não entende a relação. Eles não entendem essa relação. Por quê? Porque o nome não está escrito. E houve um preço que foi pago. Não adianta você falar: meu nome foi escrito no livro. Não, foi um preço pago. Você observa que num testamento, muitas vezes aquela família tem 7, 8, 10, 12, sei lá quantos filhos pode ter. E muitos acham que o nome está ali. Mas só que depois eles se decepcionam. Eu já tenho visto história que quando o dono de um imóvel, ou o dono de alguns bens, quando aquela pessoa se vai, ela parte dessa vida,
Aí quando o juiz vai ler o testamento quem vai ler é o juiz, né? Vai ler o testamento. Aí ele viu que o dono daqueles bens, ele deixou aqueles bens, né, para um animalzinho de estimação. Mas não deixou para o próprio filho, porque o filho não dava testemunho de filho, não vivia como filho. Às vezes o cachorro é mais obediente do que aquele filho. E aquele cachorro foi beneficiado no documento, no testamento. Então muitos acham que o nome está escrito, mas não está. Muitos acham que tem alguém que não vai se salvar, mas é você que acha. Mas de repente ele foi beneficiado. Mas ele não é filho, mas de repente ele foi beneficiado. Às vezes ele fez o bem para alguém. Às vezes ele fez o bem para os filhos de Deus. Ele não teve tempo, às vezes. Não era para ele entender a palavra de Deus. Talvez ele não entendeu. Não teve entendimento da palavra de Deus. Nunca foi na igreja. Mas fez o bem, tratou bem os filhos de Deus. E Deus viu que aquela pessoa não era cristã e era melhor do que muitos ali, pessoas que iam na igreja. Tem coisas, amado, que você só vai entender do outro lado. Viva a palavra como tem que ser. Ame a Deus da maneira correta. Viva corretamente a palavra de Deus. Vai ter muita decepção naquele dia. Graças a Deus. Então não é simplesmente achar que está na igreja, achar que está na mensagem. Não é isso, você tem que entender o que é mensagem. Quando a mensagem começa a se desenrolar, é Deus provando, mostrando para você que o seu nome está no livro. O seu nome continua ali, seu nome está ali. Você está ouvindo uma mensagem que não foi acrescentada. Você está ouvindo uma mensagem que não foi tirada. Então seu nome ainda está ali. É somente os filhos que têm um nome ali. Somente os filhos. Mas para o seu nome estar ali foi pago um preço muito alto. Então estamos falando do testamento. Testamento é uma coisa, não é? Você ter seu nome ali é uma coisa. Agora, você ser redimido é outra coisa. Você ser redimido é outra coisa. Agora você precisa ver se o seu nome está no inventário. Agora precisa abrir o inventário. Ah, porque meu pai me deixou isso, eu sou filho. Não precisa ver se o seu nome está no inventário. O que é inventário? Inventário eles vão fazer vai passar um pente fino naquele imóvel, vai tirar vai ver quanto fica as dívidas daquele imóvel, o valor daquele imóvel, as pendências que estão ali, para poder pagar aquilo, para poder sanar aquilo. Isso é um inventário. O inventário é pagar as dívidas, é sanar as dívidas daquele imóvel, né? De todos os bens daquele imóvel, para poder dividir aquilo. Tem que ser sanado tudo, toda a pendência. Tem imposto atrasado? Tem isso. Vai sanar tudo. Vamos fazer um inventário disso aqui.
Então seu nome está no livro, no Novo Testamento. Ok. Agora precisa ver o inventário. Você precisa saber se você faz parte do inventário. Como foi feito o inventário para o cristão? Porque o inventário tem que pagar as dívidas. Tem que passar um pente fino, pagar as dívidas. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, é moído por causa das nossas iniquidades. Aí ele pagou. Aí o inventário já foi feito para você. Foi pago o preço. Alguém precisou pagar o preço. Você precisa receber esse bem agora, porque o preço já foi pago. Um preço que você não podia pagar, alguém pagou por você. Veja bem, ele foi moído por nossas transgressões. Transgredimos, ultrapassamos, passamos o limite, transgredimos. E ele pagou, era uma dívida que a gente já tinha. Transgressão é uma dívida que você tinha cometido, que você tinha. Ele pagou. Iniquidade era outra dívida, ele também pagou, você não tem dívida mais. Esse imóvel, esse seu corpo, você, Deus está preparando o corpo para ele, a morada para ele. Pagou toda a dívida. Essa casa é reservada para Deus. A dívida já foi paga. Agora você precisa o quê? Receber a sua herança. O que nós acabamos de ler aqui agora foi o inventário que já foi feito. Pagou as dívidas, liquidou tudo. O inventário já foi feito, agora você pode receber a vida. O que você vai receber? O próprio Espírito Santo, Deus mesmo morando na casa dele. Deus morou numa casa de 3 cômodos, corpo, espírito e alma de Jesus, que aquela casa é dele. Ele precisa morar na sua, que é dele agora. Vai morar nessa casa. Amém? Graças a Deus. Aí você recebe a herança, né? Recebemos a nossa herança. Vamos conhecer, saber o que é a nossa herança então? Nós vamos ler aqui deixa eu ver aqui. Efésios 1, já aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 11, está escrito aqui, ó: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo,
em quem também vós estáis. Então Paulo está dizendo que vocês também estão em Cristo. Mas como que vocês estão em Cristo? Ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade. Tem muita gente ouvindo mentira. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Estão entendendo o que você recebe? O Espírito Santo da promessa. O que é o Espírito Santo da promessa? Paulo disse: o qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É esperança, certeza da nossa herança. Então essa é a sua herança, é o Espírito Santo. Você recebe essa herança. Você é filho, a herança é para filho. Para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amém, graças a Deus. Então a porção que você precisava, a herança que você precisa é o Espírito Santo. É o Espírito em você recebeu a sua herança. A herança foi entregue a você. E essa herança é só para filhos. Somente eles recebem essa herança. Não adianta as pessoas brigar, querer tirar aquilo de você, achar que você não é merecedor, você não é. Mas alguém tomou o seu lugar. Alguém mostrou para você que você não é digno, mas Ele se fez pecado para poder comprar você de volta. Você foi redimido. A palavra redimir, redenção, significa comprar de volta. Você foi comprado. Então, para quem que é a herança? Romanos capítulo 8 nos diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Somos filhos, somos herdeiros. O que é que você vai herdar? O Espírito Santo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro ou não? Você vai herdar essa riqueza, esse bem maior que é o Espírito Santo que vem em você. Herdeiro. Gálatas capítulo 3. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. A palavra está deixando você entender que você é um herdeiro. O que nós estamos lendo aqui não é palavra de pregador, não é palavra de quem quer que seja, a palavra de Deus. É Deus que está dizendo que você é um herdeiro. Você está herdando as promessas de Deus, o Espírito Santo de Deus. A promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe. Quanto tanto o Senhor nosso Deus chamar, Ele não parou de chamar, porque ainda tem herdeiro. Efésios capítulo 3, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo. De que forma? Ele disse: pelo Evangelho. Então o Evangelho tem que ser anunciado aos gentios, às pessoas, para que elas possam entender o que é isso. Que redenção é essa? Amém, amados? Somos descansados na palavra de Deus.
Somos eleitos. Você tem um profeta que Deus enviou para dizer que disse isso para você. Não apenas disse, mas essas coisas ficaram registradas, ficaram escritas. Aí as pessoas dizem: olha, mas se eu sou herdeiro do Espírito Santo, se é a minha herança o Espírito Santo, então por quê? Porque estava tudo em Jesus. Não é isso que as pessoas falam? Pensam. Se eu sou herdeiro, por que estava tudo em Jesus? Meus amados, pessoas, elas não entendem. Elas não entendem o trabalho que foi feito. Vocês observam. O testamento, ele tem que ser feito. Você precisa saber se você é. Os filhos de Deus estão no testamento. E eu sou herdeiro, tudo bem. Se eu sou herdeiro ou não, quem vai dizer isso é a palavra de Deus. O relacionamento que você tem com Deus. Os filhos de Deus são sensíveis à palavra. Essa noite eu estava dormindo. Minha família estava dormindo. Bateram na porta do meu quarto 3 vezes. Bateram na porta do meu quarto 3 vezes. Eu acordei com aquela batida na porta. Meu filho estava dormindo, minha mulher dormindo. Dali a pouco bateu pela 2ª vez. Aí eu despertei, falei, eu vou orar, deve ter alguém precisando de oração. O interessante é que cada batida foram 3 vezes. Eu não esperei a 3ª. Bateu 2 vezes, mas cada vez que batia era 3 vezes. 3 batidas na porta. Deus é perfeito em 3. Mas eu não esperei a 3ª batida. Eu fui orar. Fui interceder. De repente tinha alguém precisando. Nós temos que deixar Deus agir. Os filhos de Deus, eles são sensíveis. Eles são sensíveis às palavras de Deus. Graças a Deus. Então, amados, então estava tudo em Jesus. Aí as pessoas dizem, poxa, eu sou filho de Deus, se a herança é o Espírito Santo, por que estava tudo em Jesus? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso ou não? Então por que o Espírito Santo estava todo em Jesus? Se o seu nome estava no testamento. Amados, o que é o Espírito Santo? Nós lemos o que é o Espírito Santo. Ele é o penhor da sua redenção. Aquilo mostra que você foi redimido. Ele é a sua herança. O Espírito Santo é a sua herança. E a herança, ela só pode ser distribuída para os filhos de Deus depois que o proprietário, depois que o dono do imóvel venha a falecer. O Espírito Santo estava todo em Jesus porque o inventário não estava feito. O inventário não foi feito ainda. Quando o inventário ele é feito, aí o juiz vai ler o nome das pessoas que são beneficiadas desse inventário. Ali está seu nome no livro, mas só para saber se realmente seu nome está ali ou não, é só depois que o inventário é feito. Você vai receber a sua herança depois que o inventário é feito, depois que o dono se vai.
Ninguém tinha o Espírito Santo ainda, batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo selado nessas pessoas pelo batismo ainda, porque estava tudo em Jesus. O inventário não foi feito. Depois que Jesus desceu à sepultura, só aí que o inventário podia ser feito. Só aí. E você acha que isso abrangiu só o Novo Testamento? Não, foi o Velho também. Todas as pessoas, desde Adão até Jesus, quando o inventário foi feito, eles foram beneficiados com aquilo. E esse inventário ele pegou tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, porque os filhos de Deus, o nome deles estava no livro. Por mais que o seu nome esteja no Testamento, se não houver inventário, você não recebe. A sua porção não pode vir a você. A porção da palavra vem em cada um dos apóstolos, vem em cada um dos filhos de Deus. Por quê? Porque na verdade tudo já foi feito. O inventário já foi feito. Isso é tremendo você saber disso. O inventário já foi feito. A compra já foi feita. Ele foi moído por nossas transgressões. Foi tudo feito. Aqueles homens que morreram lá atrás estavam esperando. Aí quando Jesus desceu à sepultura, ainda teve que pregar o evangelho para eles lá atrás, de novo, voltar, e lá no inferno, levar o evangelho para essas pessoas e dizer: estou aqui para trazer a parte do inventário de vocês, porque o nome de vocês estava no livro, estava no documento, estava no testamento de Deus. E pregou para aqueles que não estavam no documento, no testamento de Deus, porque eles precisavam saber por que eles rejeitaram Deus. E os outros estavam ali para receber aquilo por qual eles creram. Isso é muito importante para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles vão para a sepultura com isso dentro deles, com essa certeza que eles estão no documento de Deus, que eles fazem parte do inventário de Deus. Observe Abraão, os irmãos do Antigo Testamento, em Mateus 27, está escrito, 27, 52, Jesus foi e tirou eles de lá, eles receberam a herança. Está escrito, abriram-se os sepulcros, a sepultura não podia segurar essas pessoas. Muito dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Eles receberam essa herança, é a mesma herança que você recebe. Imagine esse quadro na cabeça de vocês, de Gênesis até Jesus, de Gênesis a Apocalipse, vamos colocar dessa forma, todo o livro estava esperando a morte de Jesus. A herança estava toda em Jesus. O único herdeiro, o único filho, a herança estava toda nele. Quando Jesus desceu à sepultura, quando ele morreu, tudo foi conquistado. A sua parte foi conquistada, porque o inventário foi feito. E tanto o Velho quanto o Novo Testamento recebe a sua porção. O Espírito Santo é a sua porção. Ah, mas eu ainda não recebi. Você crê em toda a palavra de Deus? Essa é a evidência que você já tem nele. Você não é movido para qualquer lado. Então vocês observam também aqui no versículo 53, está dizendo, saindo dos sepulcros. Não ficaram nos sepulcros, saíram. Quando foi que eles saíram dos sepulcros? Diz, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Era um testemunho que as pessoas tinham que ter. Eles entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Gente, as pessoas vão ter testemunho de vocês. Isso é muito importante para nosso aprendizado. Você tem que saber que a herança é sua, a palavra é sua, o inventário já foi feito. E olha que interessante. Estava tudo em Jesus. E o inventário só pode ser feito depois que o dono morre. Então você precisa entender quem morreu por você. Os filhos só recebem os benefícios da herança depois que o pai morre. Deus não morre. É impossível Deus morrer. Mas Deus projetou a sua imagem. O filho é a imagem do pai. Deus projetou a imagem quando se tornou carne. Projetou a imagem e a imagem morreu para que os filhos de Deus recebessem a herança desse inventário. Isso é somente para o cristão. Isso é somente para aqueles que estão inscritos. Aí o juiz vai ler aquele inventário, vai ler a palavra ali para você. Não é assim que quando a pessoa morre, aí ele deixou os bens para alguns, aí alguém vai ler aquilo. Olha, ele deixou o carro, ele deixou para fulano. A casa ele deixou para Beltrana. Aí vai citando os nomes. Aí o outro fala assim, nossa, para mim não deixou nada. E tantos milhões ele deixou para o papagaio. E o outro filho não recebeu. Entende? Aí você acha que você tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é a Bíblia, o livro da vida do Cordeiro. Aí o juiz está aqui agora. Jesus está no trono e Deus desceu para mostrar aonde você está, se você está inscrito ou não, se a herança é para você ou não. Eu fico imaginando um quadro, parece até uma brincadeira. Um papagaio deve durar uns 100 anos. Suponhamos que a pessoa deixou os bens para o papagaio e não deixou para os 5 filhos. Imagina o quadro. É um cuidado com esse papagaio daqui, é um cuidado dali, ou talvez tenta matar. Se matar o papagaio, acaba a herança. Gente, o cristão ele é descansado, ele é tranquilo na palavra de Deus. O inventário já foi feito. Você precisa agora receber a sua porção. A Bíblia é o Novo Testamento. Ah, mas será que não? A palavra do irmão Brana diz que é. Ele disse, quando a Bíblia, quando os selos foram rompidos, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para mim. Ele entendeu que a redenção dele já estava paga. Você precisa entender que a sua redenção já está paga. Você precisa entender que agora você é uma nova pessoa. Deus pagou por esse imóvel, por esse corpo no qual você está habitando. Então você é responsável. Deixa Deus tomar conta do corpo dele. Deixa Deus agir do jeito que ele acha que deve. Não é da maneira que eu penso. É da maneira que Deus diz que é. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, irmão Brano diz: mas quando João o viu aqui, o que era isto? O dia da redenção havia terminado. Estava tudo acabado. Então ele o viu de volta em sua condição original. Gente, então João entendeu. O irmão Brando está nos dizendo que João entendeu que o dia da redenção
havia terminado. João entendeu. Por isso que ele parou de chorar. Quando você entende, você para de reclamar. Quando você entende que você está ouvindo a mensagem correta, você para de conjecturar. Você para. Você para aonde Deus determinou que você parasse. Mas as pessoas, elas querem continuar. As pessoas, elas querem ir por sua livre e espontânea vontade. E a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela deixa você entender um pouquinho mais. E um pouquinho além. E saber que é Ele que está no contato. No comando de sua vida. Decidindo o que há de fazer ou não. Da mesma forma que Deus morou em Jesus, Ele vai morar em você. Em porção menor. Mas Ele estará ou já está em você. O profeta, ele não disse: aquele que está em vós, Ele está em nós. Deus está habitando em nós. Somente devemos nos entregar a Ele, saber que o que Ele tem para nós é o melhor. A redenção já foi paga. O seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Esse livro foi planejado. Vocês sabiam que esse livro foi planejado? Esse livro foi planejado desde a fundação do mundo. O profeta, ele chega a nos dizer que Deus, ele planejou esse livro para que os filhos de Deus pudessem receber essa revelação de Deus mesmo. É Deus que tem para dar. Amém? Só para encerrar, aqui na mensagem o primeiro selo, o irmão Brano nos diz, ele diz: veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Que livro é este? Ele disse: este livro, a Bíblia. Então a Bíblia tem que se tornar uma nova Bíblia para o profeta. A Bíblia tem que se tornar uma nova Bíblia para você. Você sabe por quê? Porque agora você entende que a redenção já foi paga. Você entende que a herança já foi dividida. Aqueles irmãos que ressuscitaram do Antigo Testamento, eles receberam a herança da vida e vieram. Saíram da sepultura. Vai acontecer de novo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrita antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros de sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Não tem como você não entender essas coisas. Não tem como o Espírito Santo não vir em você. Porque é a tua porção. É a tua parte. O inventário já foi feito. A dívida já foi paga. O imóvel já foi sanado, pago. Não importa onde você esteja. Se você está debaixo da terra, não importa onde, no trabalho, não importa. Indo para a igreja ou voltando de determinado lugar, não importa. Essa sua porção virá. Porque é sua. O filho não fez nada para merecer aquilo. Mas ele era da família, então vai ver. Ele é da família. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros da sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo.
Mas ele foi selado. Falando do livro, falando da Bíblia. Mas ele foi selado. E agora está sendo revelado. De quem eram os nomes que estavam ali. E tudo acerca disso. Que grande coisa o profeta disse. Então está sendo revelado somente para aqueles que o nome estão ali. É Deus que está trazendo essa revelação para você. Está sendo revelada por Deus mesmo. Quando a palavra é revelada a você, a sua porção vem. O que os irmãos que foram ressuscitados do Antigo Testamento fizeram? Eles creram na palavra de Deus. Eles morreram com sacrifício de bodes, de cabritos, antes que Jesus viesse, crendo que Jesus viria. Crendo, sabendo que o nome deles estava no livro da vida do Cordeiro. Eles criam que seus nomes estavam ali. E o que eles precisavam agora? Precisavam esperar o momento do inventário. O inventário só pode ser feito depois que o pai morre. Quem morreu por você? A pessoa não sabe quem morreu por ela. O inventário só é feito depois que o pai morre. E o nosso Pai Celestial, ele não morre. Ele precisou projetar a imagem dele, a carne, projetar a imagem dele para morrer. Porque nele estava toda a plenitude, estava habitando no corpo. Toda a herança dos filhos estava no corpo. Aguardando o momento do inventário. Aí no movimento, em Pentecostes, já começou a descer nos irmãos. Já começou a descer. O inventário estava pronto, feito. Pai, tudo está consumado. Tudo foi consumado. Descansem nisso, meus amados. Descansem na palavra do Senhor. Deus, ele tem muito para nos dar. Só depende da nossa aceitação. Deus, ele é maravilhoso. Ele tem tudo sob controle. O livro já foi pago. Tudo já foi feito. A misericórdia já foi feita. Não falta mais nada. Somente aceitarmos por fé, por revelação, aquilo que ele fez por nós. Que Deus abençoe a cada um, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.